CBF tinha definido que em 87 faria um Campeonato Brasileiro de 32, menor. Então iam ser os primeiros colocados dos grupos da segunda fase de 86. Olha a confusão. O Botafogo tinha caído. Então, e daí o que acontece? O Vasco. Não tem um jogo entre Joinville e Sergipe, que o Sergipe tem um jogador pego por doping. Na época, o STJD, pela regulamentação da época, ao invés de punir o jogador apenas, ele dá vitória ao Joinville. E com a vitória do Joinville, o Joinville elimina o Vasco. Por força política... O Joinville elimina o Vasco da primeira fase de 86, então o Vasco não classificaria para a segunda fase, ou seja, o Vasco estaria rebaixado para 87. Por força política do ministro Jorge Bornhausen. Daí, o Vasco entra na justiça comum contra o STJD, o campeonato para. O campeonato fica parado. A CBF, para acomodar ela resolve classificar o Vasco e eliminar a Portuguesa. Sempre. Eliminou a Portuguesa. Sempre da Portuguesa. Porque a Portuguesa tinha entrado na justiça contra a CBF. Daí os clubes paulistas se unem. Daí os clubes paulistas se unem e falam: se a Portuguesa sair, a gente está fora do campeonato. Obrigado. Daí a Portuguesa fica, então a CBF ela resolve dar mais 3 vagas para a segunda fase. Ela dá vaga pro Náutico, pro Santa Cruz e pro Sobradinho do Distrito Federal. Eles também vão para a segunda fase. Outros grupos. Que logo campeão de 87. Daí joga 86 ainda. 86. Daí joga a segunda fase de 86 e daí vai definir os times que vão para 87. E o Botafogo não consegue essa vaga. O Botafogo entra na justiça, o Curitiba, que tinha caído fora na primeira fase de 86, também entra na justiça. A CBF, com um monte de gente entrando na justiça, a CBF falou o quê? Para! Falou isso. A CBF diz isso no campeonato, fala que não tem dinheiro para organizar. O Clube dos 13 se organiza e faz a Copa União.